quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado o livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Pai Santo que estás nos céus, na Tua presença estamos. Invocamos que o Espírito Santo permaneça conosco, sendo derramada uma porção maior dele sobre nós. A mensagem que nós vamos estudar da Tua Palavra precisa ser iluminada pelo Espírito Santo para encontrar um lugar no nosso coração, para que decisões sejam feitas ao Teu lado. Derrama o Espírito Santo sobre nós, responde os anseios do Teu povo, os anseios por cura, os anseios por perdão e também pelo batismo do Espírito Santo. Responde-nos, Pai, pelos méritos de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Hoje nós vamos estudar com você sobre a vida devocional, a vida devocional do povo de Deus. Eu diria que o povo de Deus é um povo que precisa viver uma vida dupla. Vida dupla pode ter um sentido positivo e um sentido negativo. O sentido negativo é quando você vive uma vida cristã de aparência, como a figueira que tinha todas as folhas, uma figueira frondosa, mas que não tinha frutos e foi amaldiçoada por Jesus. Viver de aparências. Muitos cristãos vivem de aparência, possuem uma vida dentro da igreja, mas possuem uma outra vida promíscua, uma vida indiferente, relapsa e fora da igreja durante a semana. Mas nós podemos viver uma vida dupla de forma positiva, ou seja, a vida de convivência com as pessoas no trabalho, no dia a dia, mas uma vida oculta de oração. Uma vida oculta aos pés de Jesus Cristo. Uma vida oculta lendo a Bíblia, estudando, clamando, chorando, abrindo o coração, vivendo uma vida como os servos de Deus. João Batista viveu, como Jesus viveu. O poder que aparecia nas pregações de Jesus, a autoridade com a qual ele pregava, não vinha de si próprio, mas vinha do Espírito Santo. E quando ele adquiria esse poder? Naquela vida oculta de oração, que ele passava horas e horas em comunhão com Deus. E eu quero que você abra a Bíblia agora em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, os versos 7 até o verso 10. Mateus capítulo 11 e os versos 7 até o verso 10. Nós lemos que o povo de Deus, que estaria vivendo na última geração desta terra, justo antes da volta de Jesus, este povo de Deus deveria ser como João Batista. São João Batistas modernos, preparando um povo para a volta de Jesus. Assim como João Batista preparou um povo para a primeira vinda de Jesus, Deus tem um remanescente na terra que preparará o mundo para a segunda vinda de Jesus. Agora vejam Mateus capítulo 11 e os versos 7 a 10. E partindo eles, falando dos discípulos de João Batista que vieram até Jesus, perguntando: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Depois que os discípulos de João Batista saíram, Jesus começou falando no verso 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, ou seja, à multidão, a respeito de João: quem fostes ver no deserto? Quem? Uma cana agitada pelo vento? Sim, quem fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o meu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino de Deus, no reino dos céus, é maior do que ele. Queridos, João Batista chamou a atenção
pela vida simples que ele vivia. João Batista, ele vivia uma vida isolada, longe da multidão, longe do centro urbano. Moisés viveu uma vida isolada, longe do centro urbano. Queridos, nós vamos encontrar muitos exemplos, Enoque e outros, que tinham uma vida isolada, uma vida oculta, de oração, de comunhão, de busca do poder de Deus. Eles viviam com o povo, eles negociavam, eles compravam e vendiam, eles tinham uma vida comum, mas eles tinham uma vida oculta. E é esta vida oculta, positiva, de comunhão, de intimidade com Deus, de familiaridade com o nosso Pai Celestial, que fará diferença na nossa vida. É isso que vai fazer a diferença. Nesta época, pouco antes da segunda vinda de Jesus, nas nuvens do céu, deve ser efetuada uma obra como a de João Batista. Quem foi ele? Qual era o estilo de vida de João Batista? O que chamava atenção em João Batista? Ele se vestia de forma simples, sem luxo, sem adornos. E ele comia de forma simples. O regime alimentar de João Batista era muito simples. Queridos, Deus chama homens e mulheres que preparem um povo para permanecer em pé no grande dia do Senhor. João Batista cumpriu com a missão que o Pai lhe deu. João Batista, assim como Jesus, nasceu com uma missão, viveu para aquela missão e morreu naquela missão. Não fez mais nada na vida, não pensou em si mesmo, nem mesmo se casou João Batista, porque ele tinha uma missão: preparar o caminho para o Messias. Ele não perdeu de vista a missão que o Pai lhe deu. Jesus não perdeu de vista a missão que o Pai lhe deu, por isso nem mesmo se casou. Ele sabia que com 33 anos de idade ele teria que morrer, por isso Jesus viveu pensando na missão que o Pai lhe dera. Jesus também tem uma missão para você, meu irmão. Nós às vezes vivemos esquecidos da missão que o Pai nos deu. Não nos perguntamos por que estamos aqui, por que nasci, por que vim para a América, por que vivo aqui onde vivo, por que Deus colocou esse trabalho nas minhas mãos, por que Deus colocou esse dinheiro nas minhas mãos, por que Deus me deu esses filhos. Não nos perguntamos, achamos que é tudo natural, tudo normal. Não, queridos, na vida dos filhos de Deus nada é natural e nada é normal. Na vida dos filhos de Deus tudo é providencial. Deus tem um plano nos filhos, no dinheiro, no trabalho, na cidade onde você mora, em tudo que você fizer. Deus tem um plano, e a missão divina para você não pode ser esquecida. Para transmitir a mensagem de Deus ao mundo, nós temos que nos assemelhar a João Batista. As pessoas que olham para o seu vestuário, não só no sábado, não só dentro da igreja, mas no seu vestuário fora, na rua. Será que na praia também? Certamente. Não pense que na praia você deve se vestir como todo mundo se veste, ou se desvestir como todo mundo se desveste. Deus tem uma missão para você, as 24 horas do dia, os 7 dias da semana. Você não pode esquecer esta missão. Você não pode tirar férias desta missão. A comida e o vestuário davam testemunho de que João tinha uma missão na terra. A nossa comida e o nosso vestuário, o nosso comportamento, o nosso jeito de ser, tem que dar testemunho de que nós temos uma missão na terra, e não vamos perder de vista a missão que o Pai nos deu. Muitos não gostam de pregadores que falam da reforma de saúde, mas João Batista foi um verdadeiro reformador dentro da igreja. Eu não preciso sair fora da igreja e montar uma outra igreja para fazer reforma lá fora. Quando eu converso com irmãos reformistas, eu digo: eu não sou reformista, eu sou reformador dentro da igreja de Deus. Eu não estou montando um grupo, uma igreja reformista fora. Deus precisa de homens e mulheres que façam reforma dentro da igreja. E queridos, João Batista é o exemplo para o povo de Deus nos últimos dias.
A reforma de saúde inclui, sim, vivermos de forma simples, pura, sem pretensões, sem adornos, sem desperdícios. Não tem como ser diferente, queridos. A comunhão com Deus vai se refletir no caráter e na vida. Se alguém tem uma vida oculta aos pés de Jesus, não tem como ser diferente. Esta vida oculta vai aparecer. As pessoas vão perceber, como Jesus, quando ouviam os sermões de Jesus, eles diziam: ele não prega como os fariseus, ele prega com autoridade. Será por quê? Que chamou a atenção a forma como Jesus pregava? Porque ele tinha uma vida oculta. Ele vinha com brilhos nos olhos. Ele vinha incendiado pelo Espírito. A comunhão com Deus se reflete no caráter e na vida. Sim, a nossa comunhão com Deus muda nosso caráter, nossos hábitos, nosso vestuário, nossa alimentação, muda nossas prioridades. Não adianta criticar os que se vestem indecorosamente, não adianta criticar os que comem carne, não adianta acusar aqueles que estão vivendo vida errada. A crítica não ajuda. O que adianta é você orar e jejuar por estas pessoas. Isso resolve. Quando você ora e jejua pelas pessoas, as mudanças começam a acontecer. Será que você está orando e jejuando para que as mudanças ocorram no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos? O falar cria um espírito de dureza, mas a oração amolece. Quando você fala e fala e fala, a pessoa fica prevenida, você perde a autoridade. Mas quando você ora e ora, você ganha autoridade. O Espírito Santo transforma. Quantas coisas você fala para o seu filho, para a sua filha, e eles fazem exatamente o contrário do que você pensa. Eu me lembro de que quando eu estava falando para minha filha sobre o uso de adornos, quanto mais eu falava, mais ela usava. Quando nós deixamos de falar e só continuamos orando e jejuando um dia por semana, as coisas começaram a mudar. Ela fez mudanças. A vida de oração, queridos, muda aqueles por quem oramos. E você não precisa pedir permissão para orar por ninguém. Você ora por quem você quiser, e o Espírito Santo vai impactar a vida destas pessoas que nem sabem que você está orando por elas. Elas estão com a guarda baixa. Elas não estão prevenidas, porque elas não estão sabendo da sua luta com Deus em favor delas. Elas não estão sabendo que você, com lágrimas, com oração, você está intercedendo por elas. Então elas estão com a guarda baixa, e o canal está aberto, e o Espírito Santo cria impacto na vida dessas pessoas. Carecemos de viver uma vida dupla, vida de pensamento e de ação, vida de silenciosa prece e de infatigável trabalho. A sós com Deus você intercede, a sós com Deus você briga, você chora, você reclama, você diz que não aceita isso, não aceita aquilo. Eu me lembro quando, brigando com Deus, eu dizia: Senhor, eu não aceito que este nosso irmão Wilson era um rapaz maravilhoso lá em Boston, que estava frequentando a igreja, todos o amavam, e de repente ele sumiu, nunca mais veio. Passou mais de ano, visitamos, fomos no trabalho dele, levamos livros, não adiantou nada. E eu, nas minhas orações, dizia: Senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito que um rapaz de ouro deste precioso tenha abandonado. Eu quero que o teu Espírito continue influenciando a vida dele. E que alegria foi a minha na última vez que eu fui a Boston, agora, questão de um mês atrás. Eu o encontrei na igreja. Ele está batizado, é fiel a Deus. E eu disse para ele: eu chorei e briguei com Deus muitas vezes, dizendo para Deus que eu não aceitava você ter abandonado os caminhos de Deus. Eu queria vê-lo de volta para os braços de Jesus. E Deus respondeu às orações. Na intercessão você chora, você briga com Deus, você reclama daquilo que você não gosta, você intercede, você abre o coração, você lava a sua alma,
Você intercederá por essas pessoas. Eu não sei se vocês conhecem o livrinho de Roger Morneau. Roger Morneau, nosso irmão que já faleceu, ele escreveu alguns livros. Este livro sobre orações, Respostas Incríveis à Oração. Se você ler este livro, Respostas Incríveis à Oração, você perceberá que quando você desenvolve um ministério de oração intercessória, os milagres acontecem. Ele fala, por exemplo, de um amigo que ele estava orando por este amigo que bebia muito, vivia uma vida promíscua. E um amigo um dia chegou em casa, ligou o seu som ensurdecedor e foi lá na geladeira e pegou uma latinha de cerveja. Abriu a latinha de cerveja e começou a beber, mas a cerveja estava ruim. Ele disse: o que está acontecendo? Jogou fora aquela latinha, foi lá, pegou outra, abriu, ruim também, um gosto de cerveja estragada. E ele foi abrindo uma por uma, todas estavam estragadas, todas ruins. E ele agora queria sentar no seu sofá e ouvir aquelas músicas pesadas de heavy metal, naquele som ensurdecedor, e ele já começou a se sentir mal com aquele som. Queridos, a resposta é a resposta às orações. Existia alguém orando por ele, para que ele perdesse o gosto pela bebida, para que ele perdesse o gosto pelas músicas que ele ouvia. E o Espírito Santo foi criando algo na vida daquele homem e converteu aquele homem, em resposta às orações do nosso irmão Roger Morneau. Nós temos que desenvolver um espírito de intercessão. Oração e esforço, irmãos, esforço e oração serão a ocupação da nossa vida. Qual deve ser a ocupação da nossa vida? Oração e esforço. Esforço e oração deve ser a ocupação da nossa vida. Deveremos orar como se a eficiência e o louvor fossem todos atribuíveis a Deus, e deveremos trabalhar como se fosse todo o nosso dever. Trabalhar como se fosse o dever nosso, e louvar a Deus como sendo o poder atribuído a Ele. Ninguém sem oração se encontra livre do perigo durante um dia ou uma hora que seja. Nem um dia e nem uma hora você está livre das tentações se você não orar. Ao desenvolvermos um ministério de oração pelos outros, nós somos beneficiados. O maior beneficiado é você que ora pelos outros. Aquele que não faz nada senão orar, em breve deixará de orar. Então nós temos que fazer algo mais do que orar. Nós temos que agir. Depois que você estiver orando durante uma semana, um mês por alguém, você tem que fazer mais do que orar. Você tem que ir à pessoa, tem que se aproximar dela, tem que bater a porta da casa dela, tem que se introduzir no lar dela. O caminho já está preparado, o Espírito Santo já preparou. Deveríamos passar diariamente, pelo menos uma hora, a refletir sobre a vida de Jesus. Como é que você vai encontrar em 24 horas, uma hora para passar refletindo na vida de Jesus? Será que não dá? Será que em 24 horas do dia você não consegue tirar uma hora para passar aos pés de Jesus, na sua vida oculta? Refletindo na vida de Jesus, ponto por ponto, deixando que a imaginação sua se apodere de cada cena da vida de Jesus, especialmente as cenas dos últimos capítulos da vida de Jesus. E então a sua vida vai assimilar, a sua mente vai assimilar o caráter de Jesus, o jeito de ser de Jesus, e você passará a ser como Jesus. A única defesa, meu querido irmão, contra o mal é Jesus habitando no coração mediante a fé em sua justiça. A menos que nos unamos vitalmente a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio. Não santificados efeitos do amor próprio. Eu tenho estes efeitos não santificados do amor próprio. Você tem, todo ser humano possui, porque nós temos natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa, embora convertidos a Jesus, a natureza pecaminosa, embora nascidos de novo, ela ainda existe. E ela batalha contra a natureza espiritual, gerada pelo Espírito Santo em você. E enquanto estivermos nesta terra, nós vamos ter essa natureza pecaminosa guerreando contra a natureza espiritual. Por isso, nós devemos ficar alertas contra os efeitos
não santificados do amor próprio, da condescendência com nós mesmos. Como é fácil ser condescendente consigo mesmo. Como é fácil dizer não para os outros. Difícil é dizer não para si mesmo. Podemos deixar muitos hábitos maus. Podemos por alguns tempos nos separar de Satanás. Podemos. Mas sem uma ligação vital com Jesus, pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, seremos vencidos por Satanás. O difícil não é aceitar Jesus. O difícil não é ser salvo por Jesus, porque no momento em que você aceita Jesus, você está salvo nele. Isso não lhe custa nada. Isto acontece no estalar de dedos. O ladrão na cruz passou de perdido para salvo em questão de minutos. Lembra-te de mim, Senhor. Em verdade te digo. A promessa veio na hora. A mulher adúltera, de perdida, passou para salva em questão de segundos. Não te condenam? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Saiu salva. Agora, queridos, como viver uma vida de salvo? Aí que fica difícil. Como os salvos vivem? Em retidão e justiça. Retidão, justiça, comunhão. Você se apaixona por Jesus, você pensa nele todos os dias, você conversa com ele, você o busca, você descobre a missão que o Pai tem para a sua vida aqui na terra. Sem este relacionamento pessoal e diário com Jesus, sem essa constante comunhão, vamos ficar dominados pelo inimigo e acabaremos fazendo a vontade do inimigo. Tem que existir comunhão pessoal, diária. O Cristo crucificado deve ser o tema da nossa conversação. O Cristo crucificado, ressurreto e assunto ao céu, prestes a voltar, deve ser o tema das nossas meditações, das nossas conversas, das nossas mais alegres emoções. E alguém pode dizer: você não sabe falar de outra coisa? Você só fala de Jesus? Nós só podemos falar daquilo que enche o nosso coração. Cada um dá aquilo que tem. E o que tem, quem tem Jesus, dá Jesus e fala de Jesus. O coração humano não conhecerá felicidade enquanto não se submeter ao molde dado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo faz com que a pessoa renovada se afeiçoe ao modelo que é Jesus. Apaixonamo-nos por Ele. Para homens, mulheres são mais apaixonadas. Mas para homens, para mim levou um bom tempo para começar a pensar em Jesus como minha paixão. Não me soava muito bem isso. Mas depois de anos, eu comecei a me afeiçoar a Jesus sem vergonha, sem nenhuma restrição, apaixonar-me por Ele, fazer declarações para Ele. Um homem fazendo declaração para outro homem. Sim, mas este outro homem é meu irmão e Salvador, Jesus. Por isso que João dormia com a cabeça no peito de Jesus, porque ele se afeiçoou a Jesus, ele se aproximou de Jesus. Era um homem dormindo com a cabeça no peito do outro. Isso é incomum? Isso é estranho? Mas lembre-se que um era João, o discípulo amado, e o outro era o Criador do universo, o Salvador, Jesus. Nós temos que buscar a mais íntima intimidade com Jesus, achegarmos-nos a Ele. Todo o impulso da nossa natureza, queridos, toda a faculdade do nosso espírito e toda a inclinação do nosso coração necessita ser direcionado a todo instante pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus ilumina nossas trevas. O Espírito de Deus informa nossa ignorância.
O Espírito de Deus ajuda-nos nas nossas múltiplas necessidades. Mas a mente precisa crescer constantemente na direção de Deus. Caso seja permitido que se introduza aí na nossa mente o mundanismo, e é fácil deixar entrar o mundanismo, através da televisão, através da internet, através da comida que nós comemos. Enfim, queridos, é muito fácil deixar entrar o mundanismo na nossa mente. Mas caso seja permitido que se introduza na nossa mente o mundanismo, se não temos o desejo de orar, nem o desejo de comungar com aquele que é a fonte da força e da sabedoria, então o Espírito Santo não habitará em nós. Ponto final. O Espírito Santo não vai habitar em quem não se afeiçoa a Jesus. Nenhum coração renovado poderá ser conservado em estado de graça para sempre, sem a aplicação diária da palavra. Nenhum coração. O sal da palavra de Deus tem que ser aplicado em nós todos os dias. Não acreditamos no salvo uma vez, salvo para sempre. Não. Nós acreditamos salvo em Jesus Cristo hoje, amanhã eu tenho que aceitá-lo de novo como meu Salvador. Todas as manhãs eu insisto em fazer a oração, usando da liberdade que o Senhor meu Pai me deu. Em nome de Jesus eu tiro a minha vontade do domínio de Satanás e coloco minha vontade nas tuas mãos, Pai. Apodera-te da minha vontade, santifica e comunica-me através do Espírito Santo o pensamento de Jesus, a mente de Jesus e o temperamento de Jesus. Diariamente nós fazemos uma entrega, uma morte para o pecado e um nascer para Jesus. Foi isso que Paulo disse: cada dia eu morro. E quem cada dia morre, evidências dá de que morrendo cada dia viverá eternamente. A graça divina precisa ser recebida diariamente. Do contrário, você e eu permaneceremos não convertidos, porque é uma obra diária. Aqueles que foram cheios do Espírito Santo no dia do Pentecostes, em Atos capítulo 2. Continue lendo no capítulo 3, capítulo 4. Vocês vão ver que novamente eles foram cheios do Espírito Santo. E novamente, e novamente. Quem foi batizado pelo Espírito uma vez, buscará o batismo todos os dias. O cristão deve estar se preparando para aquilo que logo vai cair sobre o mundo, como uma terrível surpresa para o mundo, mas não surpresa para os filhos de Deus. Esta preparação deve ser feita mediante diligente estudo da Bíblia. Queridos, pessoa alguma estará preparada para o que acontecerá ao mundo sem estudo profundo da Bíblia. Saia do estudo superficial da Bíblia. Deixe de ler a Bíblia da forma como você sempre leu. Leia a Bíblia diariamente de forma diferente. Cave mais fundo. Eu tenho que ler num ano. Não, você não tem que ler a Bíblia toda em um ano. Você tem que ler o ano todo a Bíblia. Amém. Você pode ler a metade da Bíblia em um ano. Depende de quanto tempo você vai dedicar para estudar cada verso da Bíblia. Nós não lemos a Bíblia à correria. Eu tinha um amigo, um parente nosso, que ele leu a Bíblia mais de 200 vezes. Ele lia a Bíblia num ano 4 vezes. Eu não diria que nós precisamos ler desta forma corrida. Nós poderemos ler com meditação. Decidir ler a Bíblia diariamente com meditação, com oração. Guardemos as Escrituras na memória. E teremos como enfrentar a Satanás quando ele vier com as suas tentações, dizendo: está escrito. Foi dessa maneira que nosso Senhor enfrentou as tentações de Satanás e a elas resistiu. Dependuremos na galeria da nossa mente os versos da Bíblia. Tome tempo para memorizar e assimilar pelo menos um verso por dia. Decore este verso. Minha esposa tem feito isso. Ela tenta decorar um verso da Bíblia todo dia. E pendure este verso na galeria da sua mente. Ao trabalhar, você deve ter uma Bíblia de bolso,
para que você possa ler a Bíblia nos momentos ociosos, nos intervalos. Queridos, chegará o tempo em que muitos serão privados da Bíblia. Se, porém, essa palavra de Deus estiver gravada na nossa memória, ninguém poderá tirá-la de nós. Apocalipse 14, para o povo que vive na última geração desta terra, precisa ser entendido. Capítulo 14 de Apocalipse. Há pessoas que não gostam de profecia, mas se você é um adventista do sétimo dia, você tem que amar profecia. Mas profecia é difícil. Isso é cavar mais fundo, é sair da superficialidade e cavar mais fundo. Deus fala em código na profecia, mas o Espírito Santo revela o código, ele decifra o código. Apocalipse 14 é uma âncora para o povo de Deus. E nós devemos entender muito bem este capítulo. Chegou a hora do juízo. Muitos repetem, chegou a hora do juízo, chegou a hora do juízo, mas não entendem o que significa isso. Em 1844 foi proclamada a primeira mensagem angélica, capítulo 14 de Apocalipse, versos 6, 7 e 8. Chegou a hora do juízo. Mas que juízo? O juízo dos mortos? O juízo dos mortos? Começou o julgamento dos mortos? Mas e quando nós poderemos proclamar a mensagem de Deus? Chegou a hora do juízo de novo, para iniciar o juízo dos vivos? Nós temos que entender a palavra de Deus, porque Apocalipse 14 é a âncora que vai firmar o povo de Deus no tempo do fim. Chegou a hora do juízo dos vivos. Quando? Agora, por ocasião da aprovação do decreto dominical, vai começar o julgamento dos vivos, vai começar o selamento do povo de Deus. Nestes últimos dias é nosso dever entender o pleno significado das mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos. As mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo estão unidas, compactas, e são reveladas no 14º capítulo de Apocalipse. Estas mensagens de Apocalipse foram apresentadas como âncora para o povo de Deus, e aqueles que as compreendem e recebem serão preservados de serem varridos pelos muitos enganos de Satanás. Queridos, Satanás quer controlar a sua e a minha mente, porque ele sabe que se controlar a cabeça, controla o corpo todo. O Espírito Santo quer controlar a sua mente, os seus pensamentos, porque sabe que se controlar a sua mente, vai controlar o seu corpo todo. Dois poderes que querem controlar a nossa mente: o do mal e o do bem, o espírito maligno e o Espírito Santo. O que nós vamos fazer? Poucos compreendem que é necessário exercer domínio sobre seus pensamentos e imaginações. A nossa mente muitas vezes é fértil. Nós começamos a imaginar muitas coisas. Nós deveremos dar direção aos nossos pensamentos. Nós não devemos deixar nossa mente vagueando. Já viram falar que as pessoas entram na internet e ficam navegando? Não, você não pode ficar navegando na internet. Você não pode ficar dando asas à sua imaginação, porque existe um poder querendo controlar a sua mente para o mal. Mas o Espírito Santo quer controlar a sua mente para o bem. E o Espírito Santo quer direcionar seus pensamentos nas coisas que são do alto. Quer tirar a sua mente das coisas que são de baixo, do materialismo, do consumismo, da obsessão de comer, da obsessão de comprar, da obsessão de possuir coisas. O Espírito Santo quer tirar-nos das coisas da terra e fixar os nossos pensamentos nas coisas do céu. Mas para isso ele tem que controlar a sua mente, e eu tenho que deixar que ele controle a minha mente. Eu tenho que pedir que ele controle a minha mente. Na oração eu tenho que dizer: Senhor, eu decido entregar e submeter a minha mente ao Senhor. Possua a minha mente. Apossa-te da minha mente, dos meus pensamentos. Coloque em mim tua mente. Ensina-me a pensar como Jesus pensava, discernir como Jesus discernia, amar as pessoas como Jesus amava, reagir como Jesus reagia. Ensina-me. Queridos, é difícil manter a mente indisciplinada, fixa em assuntos espirituais. Mas se os pensamentos não forem corretamente direcionados, a religião não vai se desenvolver na alma.
A mente deve estar voltada para as coisas sagradas e eternas. Do contrário, nutrirá pensamentos frívolos e superficiais. Tanto as faculdades morais como as intelectuais precisam ser disciplinadas e fortalecidas pelo exercício. Um exemplo que a Bíblia nos dá, queridos, de um homem que andou com Deus e colocou a mente nas mãos de Deus, e a sua mente foi direcionada pelo Espírito Santo. O exemplo que a Bíblia nos dá é Enoque. Enoque andou com Deus 365 anos. Queridos, quantos anos você está andando com Deus? Pode ser que estejamos cansados porque ainda não fomos arrebatados para o céu. Mas quando faziam 364 anos que Enoque estava andando com Deus, ele estava cansado, dizendo: Senhor, há 364 anos eu estou andando contigo e ainda não cheguei ao lar. Mas faltava um ano só para ele chegar ao lar. Queridos, não devemos desanimar. Aquele que lança a mão do arado não olha para trás. Não desanime. O exemplo de Enoque, a forma como ele viveu, vida de comunhão. Ele saía dos momentos de isolamento em comunhão e vivia com a família e com o povo. Depois voltava para o isolamento em comunhão, e cada vez que ele vinha daqueles momentos de comunhão, ele vinha revigorado. Isso ele fez por 365 anos, andando com Deus, antes de ser trasladado ao céu. E a situação do mundo naquele tempo não era mais fácil do que hoje. Nós imaginamos sempre que o tempo passado era mais fácil, hoje é mais difícil. Não. Tudo é relativo, meu querido irmão. Habituou a mente, Enoque habituou a mente e o coração a sempre sentirem que ele se achava na presença de Deus. Ele recusava tomar alguma decisão que ofendesse a Deus. Enoque mantinha o Senhor continuamente diante de si, fazendo a seguinte oração. Veja a oração que Enoque fez e a oração que você pode fazer. Orou Enoque: ensina-me o teu caminho, para que eu não erre. Eu gosto de aprender as orações que os homens santos de Deus fizeram e repetir. Isso é bom. Aprenda esta oração: ensina-me o teu caminho para que eu não erre. Qual é o teu desejo a meu respeito, Deus? Qual é o teu desejo a meu respeito? Que farei para te honrar, meu Deus? A vontade estava perfeitamente identificada com a vontade de Deus. Desta forma, Enoque se tornou um representante daqueles que estarão sobre a terra quando Jesus voltar. Amém. E que serão trasladados para o céu sem ver a morte. Quando você estiver desconfiando das bênçãos de Deus, olhe para o passado. Nós não devemos olhar para o passado por outra razão. Mas quando você estiver pensando: será que Deus ainda está comigo? Será que Deus está me abençoando? Olhe para o último lugar onde você viu a luz. Pense no último lugar onde você viu a luz. Recorde um pouco o passado, para ver como Deus te abençoou no passado, e este Deus não vai te desamparar no presente. Eu aprendi que quando a gente perde alguém, a gente deve voltar exatamente ao lugar onde pela última vez viu aquela pessoa. Eu aprendi isso. Perdeu alguém? E agora? Onde está? Eu vou voltar lá naquele lugar onde pela última vez eu vi essa pessoa. Você está desconfiando das bênçãos de Deus? Está se sentindo desamparado, como se os ouvidos de Deus estivessem fechados e as suas orações não passassem do teto? Você não tem onde se agarrar? Pense, quando foi a última vez que você sentiu a bênção de Deus e teve certeza de que Deus estava dirigindo a sua vida? Relembre isso. Eu me lembro quando estávamos na cidade de Las Vegas com uma excursão. Na hora de viajar, no anoitecer, faltou uma menina. Uma das moças não estava no grupo. E nós tínhamos que partir. Nós não podemos partir sem ela. Não, mas e agora? Tem que sair agora e ela não está aqui, como é que vamos fazer? Vocês fiquem aqui, eu vou voltar
até o último lugar que eu a vi pela última vez. E caminhei algumas milhas até chegar no último lugar onde eu a vi pela última vez. E quando eu cheguei naquele local, uma multidão, quem não conhece Las Vegas sabe que ali é uma multidão à noite, eu ouvi uma voz me chamando: pastor, pastor. Era ela. Ela estava lá no lugar onde pela última vez a vimos, esperando que alguém voltasse ali para buscá-la. Queridos, quando decepcionado, quando desanimado, quando se sentindo desamparado, pense, relembre o passado. Ao recapitular a nossa história passada, lembre desse texto. Ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer: louvado seja Deus. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Não podemos esquecer das bênçãos de Deus no passado. Quando eu fico pensando da forma como Deus me guiou, na forma como Deus me trouxe para os Estados Unidos, na forma como Deus me deu uma esposa, me deu filhos, na forma como Deus me sustentou nos primeiros anos que chegamos neste país, minha fé se fortalece, porque eu sei que este Deus está vivo, está perto de mim, está perto de você. Pergunte: o que estou fazendo e qual é a minha missão neste tempo? Faça essa pergunta para si mesmo. Para que estou vivendo? Ganhar dinheiro? Qual é a minha missão nesta terra? De que lado estou lutando? Do lado de Cristo ou do lado de Satanás? Faça esta pergunta. Todos temos que nos perguntar: meus pecados foram confessados diante de Deus? Ou existe algum pecado que eu ainda não confessei? Estou disposto a fazer todo e qualquer sacrifício para ter o conhecimento de Jesus Cristo? Será que reconheço em todo momento que não pertenço a mim mesmo, mas que sou propriedade de Jesus, e que o meu serviço pertence a Deus, e que eu sou dele e ele é meu? Devemos nos perguntar: para que estamos vivendo e trabalhando? E qual será o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso é o céu. Eu digo aleluia, meu irmão, porque o céu é o nosso destino. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Louvado seja Deus. Amém.